Aos 40 anos, há algo silencioso que começa a sussurrar dentro de você. Uma inquietação suave, porém persistente. Um eco delicado que pergunta: será que é só isso mesmo? É um questionamento tímido, mas poderoso, que parece surgir nas horas mais improváveis. Enquanto você espera o café esfriar, enquanto atravessa o trânsito congestionado do final do dia, ou quando, tarde da noite, olha para o teto e sente um vazio difícil de nomear. Talvez você não consiga explicar bem, mas sente. Você sente que algo dentro de você se desconectou, que algo ficou para trás, perdido em algum ponto da estrada percorrida até aqui. E o mais curioso é que por fora, tudo parece bem. Casa, carreira, família, objetivos conquistados. Tudo parece ajustado. Tudo parece sob controle. Mas por dentro, há uma sensação estranha. Quase como se você estivesse preso em uma armadilha invisível. Durkheim diria que você está sentindo o peso da anomia. Essa sensação estranha de desconexão com o mundo ao redor, com o coletivo, com um propósito maior que costumava dar sentido à vida. Você percebe que cumpriu papéis que não escolheu verdadeiramente, mas que foram impostos silenciosamente pela sociedade, pela família, pelas expectativas sutis que crescem em torno de você, como ervas daninhas. E aos 40, você nota com clareza assustadora que se afastou lentamente de quem você era ou desejava ser. Weber diria que você caiu na armadilha do desencantamento, numa rotina tão racionalizada que sua vida perdeu o brilho genuíno dos sonhos, das paixões que faziam seu coração pulsar com mais força. Você organizou tudo tão bem que, ironicamente, agora tudo parece vazio, mecânico, sem alma. É uma dor silenciosa, mas presente. Algo que talvez você tente abafar com pequenas distrações, pequenas alegrias fugazes, comprar algo novo, um jantar caro, uma viagem curta, mas nada disso consegue preencher verdadeiramente o vazio, porque o vazio não é causado pela ausência de coisas, mas pela ausência de sentido, de conexão, de um propósito autêntico. Você começa a perceber que vive em piloto automático, repetindo padrões que nem lembra mais de onde vieram, numa tentativa constante e inconsciente de cumprir expectativas que não são suas. E quanto mais você se esforça para cumprir esses papéis, mais distante fica de sua essência verdadeira. Aquela parte de você que sonhava, que questionava, que desejava com intensidade algo maior, algo diferente. Mas e se eu te dissesse que essa sensação não é culpa sua, que não há nada de errado com você, que essa desconexão que você sente é, na verdade, resultado de uma estrutura maior, de um sistema que, silenciosamente, molda seus desejos, expectativas e identidade, sem que você perceba? Marx, com sua clareza cortante, explicaria que essa alienação que você sente é exatamente o que mantém o sistema funcionando. É precisamente esse sentimento de inadequação que te mantém constantemente buscando algo novo, consumindo mais, trabalhando mais, achando que o problema está em você, quando na verdade o problema está no próprio sistema. Quando Marx diz que somos mercadorias, ele está dizendo exatamente isso. Você passa a enxergar seu valor apenas pelo que produz, pela sua capacidade de cumprir metas, de gerar resultados, de acumular bens. Você não percebe, mas lentamente sua identidade se confunde com o papel que você ocupa no mercado. Seu trabalho, seu cargo, sua aparência, tudo vira mercadoria. E você perde contato com quem você realmente é por trás dessas máscaras. Aos 40 anos, isso fica ainda mais evidente porque você já percorreu uma longa trajetória tentando ser bem-sucedido de acordo com padrões que não escolheu. Você acumulou conquistas, talvez até se sinta orgulhoso, mas não se reconhece plenamente nelas. Algo parece incompleto, algo parece falso, e assim o consumo aparece como uma falsa solução. Um alívio momentâneo para uma dor estrutural. Você compra, você consome, você preenche sua casa com coisas que prometem felicidade, mas que trazem apenas distração temporária. E o vazio volta sempre, porque a questão não está naquilo que você tem, mas naquilo que você perdeu, a capacidade de viver autenticamente, fora dos moldes, além das expectativas sociais. Marx diria que você está preso em um ciclo de reprodução social, onde as expectativas familiares, midiáticas, sociais, te empurram para um roteiro já estabelecido: casar, ter filhos, ter uma casa própria, uma carreira estável, um padrão de consumo aceitável. Você segue esse roteiro quase inconscientemente, acreditando que é o único caminho possível, enquanto o sistema se beneficia de sua obediência silenciosa. Mas veja bem, esse momento de desconforto
Esse incômodo sutil aos 40 é, na verdade, uma grande oportunidade, porque agora, talvez pela primeira vez, você consegue perceber com clareza que algo não está funcionando. Esse incômodo é o início da transformação, o primeiro passo para romper a alienação. Marx acredita que a tomada de consciência da própria alienação é o primeiro movimento necessário para que você possa se libertar. E é exatamente agora que você tem a chance de romper com o ciclo, de questionar profundamente quem você é, além dos papéis que desempenha, além das expectativas que te foram impostas. Começar a resistir a esses padrões sociais não significa abandonar tudo o que você construiu, mas sim olhar para o que você construiu com novos olhos, com uma perspectiva mais crítica, mais autêntica. Significa fazer pequenas rebeldias cotidianas, romper com a rotina que te anestesia, permitir-se tempo para atividades que não tenham uma meta produtiva imediata, que sejam simplesmente expressão autêntica do seu ser. Significa ler algo que desafie sua visão de mundo, frequentar lugares que normalmente não frequentaria, conviver com pessoas fora da sua bolha econômica e social. Esses pequenos gestos são o começo da reconexão com sua essência, uma forma prática de recuperar aquilo que ficou esquecido no caminho. Durkheim diria que esses gestos são fundamentais porque restauram o sentido de comunidade real, uma coesão social genuína, não baseada em consumo ou status, mas em vínculos autênticos, em conexões verdadeiras. Marx diria que são atos revolucionários porque rompem com a lógica alienante do sistema, abrindo espaço para que você se reconheça não apenas como trabalhador ou consumidor, mas como um sujeito capaz de moldar seu próprio destino. Você não é uma peça passiva na engrenagem, você é um agente de mudança, começando pela mudança interna, pela revolução silenciosa que acontece dentro de você quando escolhe conscientemente romper com hábitos impostos pelo sistema. E talvez essa seja a sua missão mais urgente e mais bela aos 40 anos, redescobrir quem você é, além da mercadoria que o sistema transformou você, reconectar com paixões adormecidas, encontrar sentido em pequenos gestos que não têm valor de mercado, mas têm valor profundo para a sua alma. É um convite a olhar para a sua vida com honestidade radical e perguntar-se: que hábito imposto pelo sistema você pode substituir hoje por algo que ecoe verdadeiramente sua própria voz? Que rotina você pode transformar em um ritual de reconexão consigo mesmo, com seu propósito autêntico, com aquilo que te faz verdadeiramente humano? Você tem a chance agora de sair do piloto automático, de retomar o controle da sua narrativa, não para cumprir expectativas externas, mas para viver com autenticidade profunda. A pergunta que fica é provocadora e essencial. Quem você seria, afinal, se não fosse definido pelo que produz ou consome? E o que você está disposto a fazer para descobrir essa resposta? E talvez você ainda se pergunte por que é tão difícil romper essa estrutura, por que é tão complicado sair dessa lógica que parece tão natural, tão confortável em sua previsibilidade. A resposta está nas próprias raízes da sociedade em que vivemos. O sistema não quer que você perceba isso. O sistema precisa que você acredite que essas sensações de inadequação, esse vazio emocional, essa constante busca por algo que você nunca encontra completamente, sejam problemas individuais, falhas pessoais, porque enquanto você acreditar que o problema está em você, não perceberá que, na verdade, está vivendo exatamente como o sistema quer que você viva. E isso é crucial. A sua sensação de fracasso, a sua solidão, a sua sensação de estar desconectado não são erros, são exatamente como o sistema funciona. A alienação não é um acidente, mas uma estratégia deliberada. É o que mantém você sempre insatisfeito, sempre buscando o próximo produto, a próxima promoção, o próximo objetivo que nunca te preenche de fato. E o que Marx revela de forma tão brutal e clara é que você foi transformado em uma mercadoria sem nem perceber. Você foi treinado a medir seu valor apenas pelo que entrega ao mercado, pelo status que ostenta, pelas metas que atinge. E tudo isso afasta você da sua essência mais profunda, daquela parte genuína de você que existia antes de ser moldada pelo sistema, antes de você começar a se ver apenas como aquilo que produz, consome ou possui. Aos 40, você sente mais claramente essa desconexão porque já passou tempo suficiente para perceber os padrões repetitivos, as ilusões que te mantiveram preso a uma roda que gira sem sair do lugar. E é nesse momento crítico que você tem o poder de fazer uma mudança real. Não é preciso destruir tudo o que construiu.
Basta reconhecer que você é mais do que o papel que te deram, mais do que os bens que acumulou, mais do que a aparência cuidadosamente construída nas redes sociais. Reconhecer isso é uma forma poderosa de resistência, um ato revolucionário silencioso, mas profundamente significativo. E talvez você ainda não tenha percebido, mas a sua busca, essa busca silenciosa por sentido, por autenticidade, é compartilhada por milhares de pessoas que também se sentem isoladas em suas rotinas de trabalho, de consumo, de obrigações sociais vazias. A solidão moderna não é apenas pessoal, é estrutural, é resultado de uma sociedade que valoriza indivíduos isolados, competindo eternamente, incapazes de perceber que estão presos em uma estrutura que não lhes serve. É hora de quebrar esse ciclo, é hora de perceber que você não está sozinho, que essa dor que sente é legítima e compartilhada. Essa percepção, por si só, já é libertadora. E a mudança começa exatamente agora, na sua consciência, na sua decisão diária de romper com pequenas práticas alienantes. Pode ser algo simples, mas profundamente significativo. Parar um instante e refletir sobre quais hábitos você mantém por puro automatismo, por simples repetição social. Pergunte-se com sinceridade: você realmente escolheu a carreira que tem? Você realmente escolheu viver nesse bairro? Você realmente gosta das roupas que usa? Ou tudo isso foi definido por pressões sutis, por expectativas externas, pela necessidade inconsciente de aprovação? Essas perguntas são desconfortáveis, mas são profundamente libertadoras, porque colocam você diante da verdade de quem você é, além do papel de trabalhador, de consumidor, de pai, mãe, profissional bem-sucedido. Você é mais do que isso. Você é um ser humano com desejos próprios, com aspirações legítimas, com direito a viver uma vida que faça sentido verdadeiro para você, não apenas uma vida que impressione os outros ou cumpra expectativas sociais que nunca foram suas. E quanto mais você se permite sentir esse desconforto, mais você percebe que está se aproximando de uma verdade profunda. Durkheim diria que você está restaurando os laços reais de solidariedade, aqueles que vêm da conexão autêntica com o outro, e não da obrigação de pertencer a um grupo social específico. Marx diria que você está se libertando das correntes invisíveis da alienação, percebendo-se finalmente como sujeito da sua própria vida, e não apenas como uma peça de uma engrenagem maior. Weber falaria sobre reencontrar o encantamento com o mundo, uma capacidade de olhar ao redor com olhos curiosos, questionadores, abertos ao mistério da vida além da mera racionalidade econômica. E ao abraçar essa mudança, você começa a perceber que o vazio que sentia pode, na verdade, ser preenchido por algo muito mais significativo do que bens materiais ou status profissional. Esse vazio pode ser preenchido por um propósito genuíno, pela sensação profunda de viver uma vida que realmente lhe pertence, que é fruto de escolhas conscientes e não de imposições externas. Você descobre que liberdade não é apenas escolher o que consumir ou qual profissão exercer, mas a possibilidade real de viver de acordo com valores autênticos que emergem de sua consciência crítica. Nesta jornada de autoconhecimento e libertação, pequenos gestos cotidianos têm um papel fundamental. Gestos que aparentemente são insignificantes, mas que representam rupturas poderosas com o sistema alienante. Pode ser um momento de silêncio em meio à rotina caótica, uma conversa sincera com alguém que você evitava, ou a coragem de dizer não para algo que só servia para manter aparências. Pode ser simplesmente dedicar tempo a uma paixão esquecida, uma atividade sem metas definidas, algo que resgate sua capacidade de desfrutar do presente sem a necessidade constante de validação externa. E ao fazer isso, você perceberá algo surpreendente. Outras pessoas ao seu redor também começarão a se abrir, também começarão a perceber que estão vivendo sob máscaras sociais. Sua coragem em viver uma vida autêntica não é apenas um ato individual, é um ato profundamente coletivo, que inspira, que provoca reflexão, que convida outros a romperem com suas próprias alienações. Esse é o poder transformador de viver uma vida verdadeira, além dos padrões impostos. E então, quando você menos perceber, terá criado uma comunidade real, baseada não em competição ou status, mas em solidariedade verdadeira, em empatia genuína, em laços autênticos. E nessa comunidade, você finalmente sentirá que pertence,
Não por estar cumprindo expectativas, mas porque está compartilhando com sinceridade quem você realmente é. Essa é a verdadeira liberdade. Uma liberdade que começa dentro de você, mas se espalha para o mundo ao redor, transformando estruturas sociais rígidas em espaços de convivência verdadeira e significativa. Assim, aos 40 anos, ao invés de olhar para trás e lamentar o tempo perdido, você percebe que este momento, exatamente agora, é o mais importante da sua vida. Porque é neste exato instante que você está fazendo a escolha consciente de viver com autenticidade, de romper a alienação, de abraçar a liberdade real. E talvez você perceba, com uma clareza renovadora, que os melhores anos da sua vida começam exatamente aqui, exatamente agora, nesse despertar poderoso para uma vida verdadeiramente sua, longe das ilusões criadas pelo sistema. Portanto, te convido, nesta semana, escolha conscientemente um hábito imposto pelo sistema e substitua-o por algo que expresse a sua verdadeira essência. Faça essa pequena revolução cotidiana e observe como isso transforma sua vida, seu senso de propósito, e como essa transformação silenciosa ecoa profundamente na vida daqueles que te cercam. Essa é sua verdadeira missão agora. Está na hora de se reencontrar. Está na hora de viver, finalmente, com a verdade que você sempre carregou dentro de si.